Você já percebeu como as pessoas mudam de comportamento sem explicação? Um dia elas estão presentes, engajadas e consistentes. No outro, estão distantes, hesitantes ou frias. Mas e se eu te dissesse que quando alguém começa a agir de forma diferente, elas não estão apenas mudando, estão revelando algo? É como aquele moletom favorito, usado todos os dias, cheio de calor e familiaridade, até que um dia já não transmite mais a mesma sensação. O caimento parece estranho, o tecido mais áspero, como se nunca tivesse sido realmente seu. Ou pense em um telefone que antes vibrava constantemente com mensagens e conexões. Agora ainda acende, mas com respostas tardias e sem entusiasmo. As conversas já não fluem como antes. É assim que as pessoas mudam, não com saídas barulhentas ou despedidas dramáticas, mas com pequenas e silenciosas transformações. Até que, de repente, você percebe que elas já não são mais a mesma pessoa de antes. Enquanto você está ocupado tentando entender o que aconteceu, elas já tomaram a decisão. Talvez não digam diretamente, mas a distância, o silêncio e a hesitação são a resposta. O erro que a maioria comete é buscar clareza quando a mensagem já foi enviada de maneira sutil. Então, por que as pessoas começam a agir de forma diferente? Culpa, crescimento ou algo que não querem que você descubra. Fique até o final, porque o último motivo vai mudar a forma como você enxerga as pessoas para sempre. Vamos lá. Número 1, elas estão escondendo algo. Vamos falar sobre um dos sinais mais reveladores de que algo não está bem, quando alguém, de repente, começa a agir de maneira diferente. Talvez essa pessoa se torne distante, mais reservada ou hesite ao responder perguntas simples. A energia entre vocês muda. As conversas antes naturais agora parecem forçadas. E o pior, você não consegue identificar exatamente o motivo. Aqui está a verdade. Mudanças repentinas de comportamento, somadas a sigilo, evasivas ou hesitação, geralmente indicam que estão escondendo algo. As pessoas não acordam do nada, decidindo agir de forma estranha, sem motivo. Geralmente, existe algo acontecendo abaixo da superfície. Uma verdade que não querem compartilhar, uma culpa que não querem enfrentar, ou uma situação que estão tentando controlar. E ao invés de serem francas sobre isso, preferem se afastar, torcendo para que você não perceba as rachaduras na história. É aqui que entra a sabedoria estoica. Heráclito disse uma vez: o caráter de um homem é o seu destino. Em outras palavras, o destino de uma pessoa, sua verdadeira natureza, sempre se revelará, não importa o quanto ela tente esconder. Se alguém está agindo de forma diferente, não ignore. O comportamento dessa pessoa está te dizendo algo que as palavras talvez não consigam expressar. Deixe-me compartilhar uma história sobre um cara que eu conheço. Vamos chamá-lo de Jake. Jake era amigo íntimo de alguém há anos. Eles conversavam o tempo todo, compartilhavam tudo. Mas um dia, Jake percebeu que algo estava errado. Seu amigo começou a responder com atraso. Evitava certos tópicos e agia de forma distante, sem dar uma razão clara. Jake perguntou se estava tudo bem. E a resposta era sempre a mesma: sim, só estou ocupado. Mas nunca havia mais nada além disso. As desculpas começaram a se acumular, e a vibração entre eles já não era mais a mesma. Demorou um tempo, mas eventualmente, Jake descobriu a verdade. Seu amigo estava falando mal dele pelas costas e tentando fazer movimentos que o beneficiariam às custas de Jake. A mudança de comportamento não foi aleatória. Era a culpa tentando se disfarçar de distância. Então, como lidar com isso? Primeiro, não ignore os sinais. Se alguém está agindo de forma diferente, confie nos seus instintos. Segundo, observe mais as ações do que as palavras. As pessoas podem dizer qualquer coisa,
mas o comportamento sempre revela a verdade. E, por fim, entenda que você não precisa de todas as respostas para tomar uma decisão. Se alguém está sendo reservado, distante ou inconsistente, isso por si só já diz muito. No final do dia, quando a energia entre vocês muda, não persiga a antiga versão da pessoa. Preste atenção na nova. As pessoas mudam e, às vezes, essa mudança não é para melhor. Se as ações de alguém fazem você questionar a honestidade dessa pessoa, não ignore esse sentimento, porque o que é escondido no escuro sempre acaba vindo à luz. Número 2. Eles não te veem mais como valioso. Agora vamos falar de uma das verdades mais difíceis de aceitar. Quando alguém começa a agir de forma diferente, pode ser porque já não te vê mais como valioso. No começo é sutil. Elas param de se envolver da forma como costumavam. Conversas que antes fluíam de maneira natural, agora parecem forçadas. A pessoa se torna desdenhosa, desinteressada ou distante. E o pior, você sente a mudança, mas não sabe exatamente o porquê. Aqui está a verdade. Quando alguém muda a maneira como te trata, geralmente é porque já não vê mais a sua presença como benéfica. Talvez, em algum momento, tenham precisado de você para apoio, conselhos ou companhia, mas agora decidiram que não precisam mais. Talvez tenham encontrado outra pessoa para substituir o papel que você desempenhava ou, simplesmente, as prioridades mudaram e, em vez de terem a consideração de comunicar isso, elas vão te afastando aos poucos. É aqui que a sabedoria estoica entra. Sêneca disse uma vez: apegue-se àqueles que te fazem melhor. Isso significa se cercar de pessoas que te valorizam não apenas quando é conveniente para elas, mas porque realmente respeitam e apreciam quem você é. Se alguém só te valoriza quando precisa de algo, essa pessoa nunca te valorizou de verdade desde o início. Deixe-me compartilhar uma história sobre um cara que eu conheço. Vamos chamá-lo de Daniel. Daniel tinha um amigo que era como um irmão. Eles estavam sempre juntos, compartilhavam atualizações da vida e se apoiavam mutuamente. Mas com o passar do tempo, Daniel começou a perceber uma mudança. Seu amigo ficou menos responsivo. Raramente entrava em contato e quando conversavam, tudo parecia apressado, como se Daniel fosse apenas mais um item em sua lista de tarefas. No começo, Daniel achou que talvez fosse só a correria da vida, mas logo percebeu algo importante. Esse amigo ainda encontrava tempo para outras pessoas, ainda se esforçava em certos relacionamentos. E foi aí que Daniel entendeu. Não era sobre estar ocupado, era sobre prioridades. O amigo simplesmente já não o via mais como alguém valioso o suficiente para reservar tempo para ele. Então, como lidar com isso? Primeiro, pare de dar desculpas para o comportamento de alguém. Se essa pessoa te valoriza, ela vai mostrar isso. Segundo, aceite quando uma conexão já seguiu seu curso. Nem todo relacionamento é feito para durar para sempre. Forçar isso só vai te drenar emocionalmente. E por fim, mude o foco para pessoas que realmente te valorizam. Apegue-se àquelas que te elevam, que te apreciam e que não te fazem questionar o seu valor. No final do dia, se alguém começa a agir de forma diferente e a te tratar como se você não importasse, acredite neles. Você não precisa implorar por um lugar na vida de ninguém. O seu valor não é determinado pelo reconhecimento de outra pessoa. É determinado pela forma como você enxerga a si mesmo. Se você achou essa mensagem valiosa, curta e se inscreva para mais insights poderosos. Número 3. Eles estão sendo influenciados por outra pessoa. Agora, vamos falar sobre uma das maiores razões pelas quais as pessoas começam a agir de maneira diferente. Elas estão sendo influenciadas por outra pessoa.
Talvez essa pessoa já tenha sido próxima de você, consistente e genuína, mas então de repente algo muda. Ela começa a pensar diferente, a se comportar diferente, até mesmo a te tratar de maneira diferente. É sutil no começo, quase imperceptível. Você percebe mudanças nas prioridades ou um novo nível de distanciamento. E se olhar mais de perto, notará um padrão. Outra pessoa entrou na vida dela e está moldando a forma como ela enxerga você. Aqui está a verdade. Um novo amigo, mentor ou parceiro romântico pode mudar completamente a mentalidade de alguém, para melhor ou para pior. Talvez essa pessoa tenha conhecido alguém que alimenta seu ego e a convence de que não precisa mais de você. Talvez agora esteja ouvindo opiniões que plantam dúvidas sobre o seu papel na vida dela. Ou ainda, pode estar tentando se encaixar em um novo círculo social, um que exige que ela se distancie de quem costumava ser. A realidade é que as pessoas são fortemente influenciadas por quem as cerca. E, às vezes, essa influência faz com que se afastem de você. É aqui que entra a sabedoria estoica. Aristóteles disse uma vez: nós nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Isso significa que as pessoas com quem alguém se cerca, as conversas em que se envolvem e as crenças que adotam acabam moldando quem elas se tornam. Se alguém começa a mudar por causa de influências externas, isso não é apenas uma fase. É um reflexo de onde essa pessoa está escolhendo direcionar sua energia. Deixe-me compartilhar uma história sobre um cara que eu conheço. Vamos chamá-lo de Ryan. Ryan tinha um melhor amigo há anos. Eles tinham um vínculo forte, sempre se apoiando nos altos e baixos da vida. Mas então, seu amigo entrou em um novo relacionamento. No começo, Ryan ficou feliz por ele. Porém, com o tempo, começou a notar mudanças. O amigo parou de entrar em contato com frequência. Começou a cancelar planos de última hora e, quando conversavam, a energia entre eles já não era mais a mesma. Eventualmente, Ryan descobriu que o novo parceiro de seu amigo não gostava da ideia de ele manter amizades próximas fora do relacionamento. Aos poucos, essa influência mudou tudo. O amigo de Ryan não estava se afastando porque queria. Estava fazendo isso porque outra pessoa o convenceu. Então, como lidar com isso? Primeiro, aceite que você não pode controlar as influências que os outros permitem em suas vidas. Se alguém é facilmente influenciado por terceiros, isso reflete uma falta de independência. Segundo, preste atenção à consistência. Uma conexão verdadeira não é descartada só porque alguém novo entrou em cena. E por fim, saiba a hora de deixar ir. Se alguém muda tão facilmente por influência externa, talvez nunca tenha sido tão sólido quanto você pensava. No final do dia, as pessoas mais fortes são aquelas que permanecem fiéis a si mesmas, independentemente de quem entra em suas vidas. Se alguém se afasta por influência de outra pessoa, não os persiga. Deixe-os ir e confie que as pessoas certas são aquelas que te valorizam pelo que você é. Número 4. Eles estão se sentindo culpados por algo. Agora vamos falar sobre uma das mudanças mais reveladoras no comportamento de alguém. Quando a pessoa começa a agir de forma diferente porque está se sentindo culpada. Você pode nem saber o que aconteceu, mas de repente, essa pessoa já não parece mais a mesma. Talvez ela passe a ser excessivamente gentil, tentando agradar você a todo custo. Ou, ao contrário, pode se afastar completamente, evitando conversas, contato visual ou até mesmo sua presença. Algo está fora do lugar e, no fundo, você sente isso. Aqui está a verdade. A culpa faz as pessoas agirem de forma estranha, seja sendo gentis em excesso ou se retraindo completamente. Quando alguém fez algo de que se envergonha, é difícil agir normalmente perto de você.
Algumas pessoas tentam compensar com gentileza excessiva, na esperança de aliviar a consciência sem nunca admitir o erro. Outras se distanciam porque encarar você as faz lembrar do que fizeram. Elas se convencem de que te evitar é mais fácil do que assumir a culpa. Mas, em ambos os casos, as ações dessa pessoa já te dizem tudo o que você precisa saber. E é aqui que a sabedoria estoica entra. Sêneca disse uma vez: o culpado foge quando ninguém o persegue. Isso significa que uma consciência culpada não precisa ser confrontada para se sentir exposta. Ela se revela por meio da evitação, do nervosismo ou de mudanças bruscas no comportamento. Se alguém está agindo de forma diferente, sem explicação, preste atenção. A culpa pode já estar falando mais alto do que qualquer palavra poderia. Deixe-me compartilhar uma história sobre uma mulher que eu conheço. Vamos chamá-la de Lisa. Lisa tinha uma amiga próxima que de repente começou a agir de maneira estranha. Elas costumavam conversar diariamente, mas, do nada, essa amiga se tornou distante. Não houve brigas nem mal-entendidos, apenas uma mudança de energia. Quando Lisa tentava manter contato, as respostas eram curtas e desdenhosas. Mas de forma curiosa, essa amiga também aparecia de tempos em tempos com um entusiasmo exagerado, como se tentasse compensar algo. Mais tarde, Lisa descobriu que essa amiga estava falando mal dela pelas costas, coisas que, se Lisa soubesse, certamente ficaria magoada. A culpa pelas próprias ações fazia a amiga agir de maneira imprevisível, às vezes sendo excessivamente simpática, outras vezes completamente distante. Ela não estava apenas evitando Lisa, estava tentando evitar a própria culpa. Então, como lidar com isso? Primeiro, não ignore os sinais. Se alguém está agindo de forma estranha por culpa, é bem provável que tenha motivos. Segundo, não force uma confissão. As pessoas assumem ou não a responsabilidade por seus erros, e o silêncio delas já é, por si só, uma resposta. E, finalmente, entenda que a culpa é um peso que pertence a elas, não a você. Se alguém te fez mal, é essa pessoa que terá que carregar o fardo, quer admita ou não. Você não precisa buscar um fechamento ou tentar aliviar o desconforto de quem errou. No fim do dia, a culpa é um peso que as pessoas carregam sozinhas, mesmo que nunca confessem. Se alguém começa a agir de maneira incoerente e o comportamento não faz sentido, confie na mudança de energia. Porque quando alguém está culpado, as ações sempre revelam a verdade, mesmo quando as palavras não o fazem. Se você acompanhou o vídeo até aqui, deixe um comentário com "agradeça a Deus" e curta se gostou do conteúdo. O seu apoio significa muito para mim e me motiva a continuar criando mais vídeos inspiradores. Espero que você encontre valor neles e que possamos continuar aprendendo juntos. Muito obrigado pelo seu apoio. Número 5. Eles superaram o relacionamento. Agora vamos falar de uma das razões mais dolorosas, mas naturais, pelas quais alguém começa a agir de forma diferente. Essa pessoa simplesmente superou o relacionamento. Talvez ela já não pareça tão envolvida nas conversas. Talvez não tome mais a iniciativa como antes ou, quem sabe, tenha parado de priorizar a conexão por completo. Sem brigas, sem traição, apenas uma distância que surge sem alarde. E o mais difícil é que essa pessoa não parece estar chateada, nem com raiva. Ela apenas seguiu em frente. Aqui está a verdade. Às vezes as pessoas se afastam, não porque algo deu errado, mas porque estão evoluindo. O crescimento pode criar espaço entre duas pessoas que antes eram inseparáveis. À medida que as prioridades mudam e as perspectivas se transformam, a conexão que antes fluía naturalmente pode começar a parecer forçada. E quando isso acontece,
Não há nada que você possa fazer para impedir, porque não se trata de você. Se trata da pessoa entrando em uma nova versão de si mesma que já não se alinha com o passado. É aqui que a sabedoria estoica entra. Marco Aurélio disse uma vez: a mudança é o deleite da natureza. A vida é feita para evoluir e as pessoas são feitas para crescer. Resistir à mudança é lutar contra a própria natureza. Nem todo mundo que começa a jornada com você precisa terminá-la ao seu lado. Algumas pessoas entram na sua vida por um motivo, por uma estação, para te ensinar algo ou caminhar com você por um tempo. Mas quando o crescimento as leva em uma direção diferente, tentar segurá-las apenas prolonga o inevitável. Deixe-me compartilhar a história de um cara que eu conheço. Vamos chamá-lo de Ethan. Ethan tinha um melhor amigo desde a infância. Eles faziam tudo juntos. Sempre conversavam sobre o futuro e acreditavam que estariam próximos para sempre. Mas à medida que envelheceram, as coisas mudaram. Ethan buscou crescimento pessoal, novos interesses e um caminho diferente. Seu amigo, por outro lado, permaneceu exatamente onde sempre esteve. Mesmas rotinas, mesma mentalidade, mesma perspectiva. Aos poucos, a conexão entre eles foi se desfazendo. As conversas começaram a parecer diferentes. Os encontros tornaram-se menos frequentes. Não foi uma briga, foi o crescimento levando cada um em direções opostas. Eventualmente, Ethan percebeu algo importante. Segurar um relacionamento que não faz mais sentido é como usar uma roupa que já não serve. Você pode até forçar, mas não vai se sentir confortável. Então, como lidar com isso? Primeiro, aceite que o crescimento, às vezes, significa deixar ir. Você não precisa odiar alguém para superar essa pessoa. Segundo, seja grato pelo papel que essa pessoa teve na sua jornada. Só porque ela não faz mais parte do seu futuro, não significa que não tenha sido importante no seu passado. E por fim, confie que a vida irá te alinhar com pessoas que combinam com o seu nível atual de crescimento. À medida que você evolui, novas conexões surgirão, conexões que se sentirão mais naturais e alinhadas com o seu caminho. No final do dia, nem todo relacionamento é feito para durar para sempre, e está tudo bem. Quando alguém começa a agir de forma diferente porque está crescendo, não leve para o lado pessoal. Deixe ir com graça e confie que as pessoas certas sempre caminharão ao seu lado na hora certa. Número 6, eles estão ressentidos, mas não querem dizer. Agora, vamos falar de uma mudança de comportamento, que é difícil de detectar no início, mas impossível de ignorar quando acontece. Quando alguém está ressentido, mas não diz, a pessoa começa a agir de forma distante, fria ou até passivo-agressiva, mas nunca te conta o real motivo. A energia entre vocês muda, as respostas ficam mais curtas e o calor no tom desaparece. E o pior, essa pessoa não admite que algo está errado. Aqui está a verdade. Se alguém de repente se torna frio ou desdenhoso, pode estar guardando ressentimento sem expressá-lo. Em vez de ter uma conversa aberta e honesta, essa pessoa acumula emoções e escolhe demonstrar isso através de atitudes sutis. Elas ignoram suas mensagens, evitam conversas mais profundas, fazem observações sarcásticas ou agem com indiferença, quando antes se importavam. O silêncio delas é a mensagem, e é aqui que a sabedoria estoica entra. Epicteto disse uma vez, fale apenas quando necessário. O silêncio revela mais do que palavras. O que as pessoas não dizem, muitas vezes, fala mais alto do que qualquer coisa que possam expressar.
Se alguém está agindo de forma diferente, mas se recusa a comunicar, o comportamento dessa pessoa já diz mais do que qualquer explicação poderia oferecer. Deixe-me compartilhar a história de uma mulher que eu conheço. Vamos chamá-la de Sara. Sara tinha uma amiga que começou a agir de maneira estranha. Elas costumavam conversar todos os dias, mas de repente essa amiga se tornou distante. Quando Sara tentava contato, as respostas eram lentas e sem entusiasmo. E quando se encontravam pessoalmente, a amiga parecia desligada, como se não quisesse estar ali. Sentindo a mudança, Sara perguntou: "Está tudo bem?" E a resposta foi: "Sim, está tudo bem", mas não estava. Meses depois, Sara descobriu que a amiga guardava um ressentimento por algo que havia acontecido há muito tempo. Algo que Sara sequer sabia que era um problema. Em vez de falar sobre o assunto, a amiga deixou o ressentimento crescer silenciosamente, até envenenar a amizade e levá-la ao colapso sob o peso de emoções não expressadas. Então, como lidar com alguém que está ressentido, mas não diz? Primeiro, não force a pessoa a falar. Se ela não estiver pronta para se abrir, pressioná-la só a fará se fechar ainda mais. Segundo, preste atenção no comportamento. O silêncio, a energia, a falta de entusiasmo, tudo isso conta uma história. E por fim, não assuma a responsabilidade por sentimentos não expressados. Se alguém escolhe suprimir o ressentimento em vez de lidar com ele, essa carga é dela, não sua. No final do dia, relacionamentos saudáveis prosperam em ambientes de comunicação aberta, não em ressentimentos silenciosos. Se alguém se recusa a expressar o que está errado, mas continua a te tratar de forma diferente, não busque clareza onde essa pessoa não quer oferecer. Afinal, você não pode consertar um problema que ela não admite que existe. Se você acredita que este vídeo pode ajudar outras pessoas, curta. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar para mais gente. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos incríveis. Compartilhe também seus pensamentos nos comentários. Vou adorar responder. Número 7. Eles estão lutando internamente. Agora, vamos falar sobre uma mudança de comportamento que muitas vezes não tem nada a ver com você. Quando alguém começa a agir de maneira diferente porque está enfrentando uma batalha interna. Talvez essa pessoa tenha se tornado distante, mais silenciosa ou menos engajada nas conversas. Talvez cancele planos com mais frequência, pareça perdida em pensamentos ou já não reaja como antes. No começo, você pode até se perguntar se fez algo errado. Mas a verdade é que nem toda mudança no comportamento de alguém está relacionada a você. Aqui está a realidade. Essa pessoa pode estar lidando com problemas pessoais, com batalhas internas que ainda não está pronta para compartilhar. A vida atinge cada um de maneiras diferentes e, muitas vezes, não conseguimos enxergar isso de imediato. Pode ser que estejam enfrentando estresse, luto, dúvidas sobre si mesmos ou uma dor emocional que simplesmente não sabem como expressar. Em vez de se abrirem, acabam se afastando, não porque não se importam com você, mas porque estão carregando algo pesado demais para dividir. E é aqui que a sabedoria estoica entra. Platão disse uma vez: seja gentil, pois todos que você encontra estão lutando uma grande batalha. Isso significa que, mesmo quando as pessoas parecem distantes, frias ou diferentes, elas podem estar lutando contra algo invisível. Em vez de levar isso para o lado pessoal, tente agir com compreensão. Deixe-me compartilhar uma história sobre um cara que eu conheço. Vamos chamá-lo de Jake. Jake notou que seu melhor amigo, Chris, estava se afastando de repente. Eles costumavam conversar diariamente, mas agora Chris mal respondia.
Quando se encontravam, Chris parecia distraído, diferente do que sempre foi. A princípio, Jake presumiu que Chris tivesse perdido o interesse na amizade. Mas em vez de tirar conclusões precipitadas, Jake decidiu agir de outra forma. Em vez de perguntar diretamente por que você está distante, ele simplesmente disse: "Ei, cara, não sei o que está acontecendo, mas se você precisar conversar, estou aqui." Algumas semanas depois, Chris finalmente se abriu. Ele estava lidando com lutas pessoais intensas e não queria sobrecarregar ninguém com seus problemas. Nunca foi sobre Jake, era sobre Chris, lutando uma batalha para a qual ainda não estava pronto para pedir ajuda. Então, como lidar com isso? Primeiro, não leve o comportamento dos outros para o lado pessoal. Se alguém está lutando, isso não significa que te valorize menos. Segundo, dê espaço, mas deixe claro que você está disponível. Às vezes, as pessoas precisam de tempo antes de estarem prontas para falar. E, por fim, aborde a situação com gentileza e sem pressão. Um simples "espero que você esteja bem. Me avise se precisar de alguma coisa" pode significar muito mais do que você imagina. No final do dia, todo mundo está lutando batalhas que você não consegue ver. Se alguém está agindo de maneira diferente, não presuma que seja sobre você. Liderar com paciência, oferecer apoio e lembrar que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente estar lá, mesmo quando a pessoa ainda não está pronta para deixar você entrar. Se você achou esse conteúdo valioso, curta e inscreva-se para mais insights poderosos.